Olá para você que está nos assistindo. Entrevista 14 de hoje é com a doutora Lindomar Lourenço do Carmo, lá do escritório Meta Advocacia, né, doutora? Meta Advocacia. E hoje ela vai falar conosco sobre a crise do sistema prisional, a questão das drogas, né, doutora? A questão da criminalidade, principalmente em Anápolis. E seja muito bem-vindo e contamos com a sua presença aqui conosco. Doutora? Olá. Vamos falar primeiro, o Brasil, informando aqui para quem está nos assistindo, é o país que mais constrói presídios no mundo, né? É o maior que constrói presídio, porque a criminalidade, ela está atualmente no Brasil inteiro, principalmente pela droga, que a droga está abrangendo todos, não só o Brasil como outros países, mas o Brasil principalmente. É o campeão, né? É o campeão. Primeiro, a falta de emprego. O nosso salário mínimo é uma vergonha, né? Isso gera. Então, essa falta, a economia baixa, ela baixa, ela sobe, então ela fica assim. E há de convir comigo que um cidadão que ganha 800 e pouco, agora é 900 e poucos reais, ele não pode manter, não tem como ele manter uma casa, pagar aluguel. Aí ele entra na criminalidade. Qual é a criminalidade que ele entra? A droga. O tráfico da droga, né, em especial. Como ele tem uma baixa renda, ele tem que encontrar aquele que fornece a droga para ele. Que ele chama-se o patrão. Isso. Mas e falando assim, a questão a gente sabe, né, não é justificando, para você que está nos assistindo, a criminalidade, de forma nenhuma, né, doutora? De jeito nenhum. A gente sabe que é um caminho errado e tem mas é o que eles alegam, porque eu como criminalista, quando eu consigo tirar um da cadeia, eu dou aquele conselho, não mexe com isso mais, não vá vender droga, vá criar sua família, cria seus filhos com dignidade. A primeira coisa que eles me respondem, mas o salário mínimo não dá, doutora, para mim viver, nem criar meus filhos, nem pagar o aluguel. Isso não justifica, porque se a pessoa é trabalhador, é digno, ele vive com salário mínimo, mas é o que eles alegam, você entendeu? Não, e é uma realidade que a gente vive, a gente sabe da economia do Brasil e agora, os últimos anos, a gente vem passando por uma problemática muito séria e até agora, essa semana, eu ainda estava comentando essa questão. As pessoas muito pobres não têm oportunidade de estudo, de trabalho, de nada. Então, ela tende a entrar no mundo do crime. E são dois caminhos, ou você morre ou você vai preso. E aí o Brasil constrói muitos presídios. Mas aí vem depois o problema como que vamos manter esse presídio, né? Como que a gente vai fazer para que esse sistema prisional funcione? Esse sistema, primeiro, tinha que ter serviço para quem está pagando pena. Trabalho. Seja ele qual fosse ali, ou trabalhando em roça, um plantio, lavoura, né? Formasse, desse o trabalho para ele sentir que ele está trabalhando, ele está pagando uma pena trabalhando. Isso acontece nos Estados Unidos, na verdade? Acontece. Isso aí, eles estudam nos Estados Unidos, eles trabalham para pagar ali o tempo que ele está ali. E por isso que lá tem presídio bom. É outra realidade. Outra realidade. Eu tive a oportunidade de conhecer em Miami. A senhora já fui em um presídio em Miami. Ao passo que lá você trabalha, você estuda, você faz até um curso superior, o qual aqui é muito caro, você faz dentro do presídio. Dentro do presídio. Quando a senhora tem propriedade para estar falando isso para nós. A senhora foi lá e viu a realidade perto. Inclusive, conversei com a menina que estava formando em medicina. Olha para você ver, né? Então, quando ela sair de lá, ela vai querer fazer mais uma coisa errada, praticar mais um crime, ela não vai querer, porque ela já sai profissional de lá de dentro do presídio. O quanto aqui no Brasil, não. No Brasil não tem isso. E a gente ainda fala que é outra faculdade, infelizmente. Né, entra lá, eles falam assim, primário e sai pós-graduado na criminalidade. Infelizmente é a nossa Eles lá dentro, eles comandam o crime aqui fora. Os que estão aqui fora têm mais medo deles lá dentro, dos patrões, dos que comandam as facções, que infelizmente, até é uma vergonha eu falar isso, que Anápolis é uma cidade pequena. Anápolis, ele não tem ainda um presídio, ali era uma cadeia pública. E hoje é formado, quem manda lá são as facções.
E a senhora, que é uma excelente advogada criminalista, vive essa realidade todos os dias, doutora, fala para nós. A gente sabe que a quarta maior população carcerária do mundo, são 191 países do mundo, é o Brasil. Então, são muitos investimentos, o governo financia-se milhões para estar mantendo esses presídios, mesmo com a realidade muito pobre, que a gente sabe que é um inferno lá dentro, e aí a gente vê os presídios lotados. Anápolis tem a construção do presídio, que já se alonga, se arrasta por vários anos, e com as promessas de que esse ano vai funcionar, no outro ano a mesma coisa. O que se espera é que esse ano seja inaugurado, né? A senhora acha que com isso muda a realidade da cidade, da nossa cidade de Anápolis? Olha, eu acho se em partes, porque o presídio lá ele vai dar mais conforto para o preso, que eles querem isso, né? E lá tem assim, segundo as informações que eu tenho, eles vão oferecer mais trabalho. Eles têm projeto de formar uma horta para eles trabalhar, para vender, porque lá tem espaço, que é bem dentro fora mesmo da cidade. Aí eu acho sim, em partes vai mudar, mas não muito. E vai abrir mais vagas? Vai abrir mais vagas. Porque segundo as informações que eu tenho, que lá vai ser o presídio, tanto masculino como feminino, e esse antigo vai ser como a casa do albergado, as pessoas que pagam a pena no finais de semana, que dormem, o semiaberto. Então, mas já tem aquele lado que eu penso que vai mudar pouco, porque eles vão fazer a transferência. E as pessoas que estão lá, que cometem crimes, que estão presos, são pessoas de penas altas, que vai ser transferido para o outro, e a vida lá no outro presídio vai continuar a mesma coisa. Teria que mudar, então, a questão das leis mesmo, né? As leis favorecem demais. Favorece. E a gente vê aqui em Anápolis, assim, uma briga, falando de leis também, como a lei ela é muito branda, e isso, para mudar, a gente sabe que talvez não tão cedo, né, doutora? A gente queria que mudasse quanto antes. Mas aqui em Anápolis nós estamos vendo a questão dos homicídios, vários homicídios, até em caráter de execução, né, doutora? As pessoas hoje morrem com 10, 15 tiros. A maioria dos crimes aqui de Anápolis atualmente, porque eu fico até horrorizada, que todo dia eu amanhecer e falo, doutora, morreu 2, morreu 3. A maioria, vou te falar, 99% ligado ao crime. Qual crime? O tráfico de droga. Fulano fica devendo por outro, por 10 reais. Eles matam, é executado. Da vida, né? Todos em geral. Você não vê falar com uma pessoa de boa índole, tal. Essas mortes assim, matei por vingança, matei por... Não. Matou por quê? Dívida de droga. Doutora, aí entra também a questão, que a gente vê que a desigualdade social leva a pessoa a entrar na criminalidade, no tráfico de drogas, porque é um dinheiro muito fácil. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao tráfico, de forma alguma. Mas a gente sabe que é muito fácil entrar, muito fácil ganhar dinheiro. Mas em outra vertente, a gente sabe que é muito difícil sair dessa vida. Por mais que a pessoa queira, eu vou presa, eu cumpri a pena, eu quero sair do presídio. Sair do presídio, sair da vida do crime. Mas é muito difícil, eu lembro da minha mãe me falar isso quando eu era pequena. Entrou, é muito complicado sair. Mas a gente vê essas execuções acontecendo aqui em Anápolis, com classe média, com pessoas até conhecidas minhas, que têm um poder aquisitivo melhor e maior. Não são aqueles traficantes que são pequenos, talvez de uma importância menor, né? O tráfico, hoje em dia, ele está assim, desde o pobre, se referindo à classe. Vem a classe média, a classe alta, todos, infelizmente, é igual você está falando, na alta sociedade, não é se falar... Eles tendem a esconder da sociedade, entendeu? Tem essa facilidade de esconder, né? Mas, na verdade, porta de colégios, esses colégios que estudam pessoas de poder aquisitivo maior, primeira vez, eles dão de graça. Não sei se você sabe disso. Experimenta, esse aqui é bom. Para quê? Porque a pessoa fica viciada, criança, ou adolescente, ou seja lá qual for. E outra coisa, não está existindo idade. Eu vejo pessoas idosas, que eu não considero idosas, mas com 60 anos, 50 anos, iniciando, envolvido a usar. O pior coisa é usar, porque eu acho que a pessoa fala assim, é só uma criança ou adolescente, mas não é.
Quem usa, eles dão a primeira vez, porque tem espécies de droga que se você usar uma vez, você já se torna... Então, principalmente esse, eles dão gratuito. Para depois você ficar como se fosse dependente deles para comprar, para usar. Ele vai ter mais um cliente, como eles falam, né? Eles prendem a pessoa naquele primeiro, porque sabe que a pessoa vai ficar dependente e depois vai ser uma fonte de renda para ele, né? E a gente vê muito, doutora, a senhora falando da idade, as clínicas hoje de recuperação vê muitas pessoas de idade. E aí, às vezes, você pensa assim, é porque é dependente desde novo. Não é. Não. Entrou no vício já a partir dos 50, 40 e poucos anos, e é muito triste. E a gente também pode jogar a responsabilidade disso na crise que a gente vem vivendo. Às vezes a pessoa está tão desestruturada que o meio que ela acha de sair daquilo ali é entrando no vício, né? Entrando no vício. E aí fica presa a ele. E a gente, falando do sistema carcerário, que essas pessoas entram, não tem como se reestruturar, aquela questão de, vamos recuperar para a sociedade. A gente sabe que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, como a senhora foi e viu outra realidade, é totalmente diferente aqui, né? As nossas leis são falhas. A senhora, como advogada, doutora Lindomar, a senhora acha que teria alguma coisa, assim, às vezes a senhora, como advogada, a senhora, se mudasse isso aqui, talvez melhoraria para o nosso sistema prisional? Ou não? A senhora fala assim, não tem jeito, teria que reformular todas as leis criminais. Eu diria que não tem jeito. Teria que mudar primeiro o Código Penal. Porque o Código Penal já tem mais de 60 anos, que é o mesmo. A lei facilita demais. Eu, como advogada, hoje existe uma audiência de custódia, que eu falo mesmo que eu, como advogada, eu acho um tempo desperdiçado. Aquilo ali é o enrola. E o que acontece? Se existir uma falhazinha no flagrante desse tamanhozinho, o juiz solta lá na hora, que eu já vi pessoas do 33, que é tráfico de droga, com um montante, não só para uso, para vender e ser liberado, porque o policial deu um tapa, agrediu ele, sabe? É outra coisa. Em vez de dificultar, eu estou facilitando. Com essa audiência de custódia, eu falo mesmo, é uma coisa sem lógica. Quer dizer, em vez de falar, não, vamos ter... Eles querem punir quem? Quem prendeu o traficante. Quem prendeu é o inverso. Eles não chegam lá e falam assim, você estava vendendo? Quanto você estava vendendo? O que o policial fez com você? Ele te bateu? Aí fica até achar uma falha no flagrante e liberar a pessoa. Hoje você prende preso um traficante. Ele é primário? É tecnicamente primário? Eu, como advogada, eu acho uma falhazinha lá, uma brecha, vou entrar com a revogação da prisão dele. E tem juiz que entende, daí 8 dias tá o cara solto, novamente vendendo, novamente praticando o mesmo crime. E novamente as pessoas, a sociedade bem correndo risco devido àquela liberação de uma autoridade. Que a gente, infelizmente, vive isso todos os dias, né? E de acordo com o sistema prisional, que a gente sabe que tem uma ligação muito forte com a violência, com o presídio, eu acredito muito que se o sistema prisional fosse diferente, nós teríamos uma realidade diferente, que a gente vê dentro dos presídios celular, televisão, frigobar, os chefões, como a senhora falou, né, os patrões vivem do jeito que querem, da maneira que querem. Então, nós estamos subjugados a eles, né? Então, eu acredito muito que se fosse diferente, mudaria, melhoraria para nós, aqui de fora, né? O que eu acho disso aí, eu penso, que me desculpa os agentes carcereiros, que trabalham ali, que são, não sei se são concursados, a maioria são, mas precisa deles, mas precisa mais da polícia militar. Tem que voltar àquela época que eu comecei a advogar, que era a polícia militar. Mesmo, né, doutora? Porque eles ficam ali à mercê. E outra coisa, existe a corrupção. Não estou generalizando, não, você entendeu? Mas como que entra lá dentro 1 litro de uísque, entra lá dentro pinga, entra 4 quilos de maconha, entra vários celulares, armas. Porque isso aí, eu não estou inventando, não sou... Isso aí a gente vê na televisão, direto. Todo, né? A mordomia que eles têm lá dentro, para quê? Ali, que diz que a mordomia é a pessoa que é presa, que tem curso superior. Mas ali tem gente que tem mais mordomia do que...
Do que a pessoa com nível superior. Com nível superior. Existe uma lei federal que regimenta a questão do presídio ou não? É uma lei estadual? Estadual. Então, cada estado tem por si uma lei. Porque esses presídios dependem muito do estado, né? Para manter eles, a comida. Um preso, ele sai do estado aproximadamente R$4.000 a 5. Porque ele tem o almoço, o café da manhã, tem a janta. Os auxílios, né? Os auxílios. Agora, eu acho que for reforçado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, juntamente com os agentes carcereiros, entendeu? Não estou discriminando eles de forma alguma. Está tirando o trabalho deles, mas daria... Aí daria um suporte para não entrar tanta droga, tanta coisa. Dia de domingo, se for fazer uma visita, eu nunca fui lá de domingo, mas um dia eu tive uma curiosidade para me ver, para me poder falar. Então, festa, churrasco. E outra coisa, vai preso um coitadinho do usuário, lá com a mãe lava a roupa, tudo. O chefão lá de dentro já fala, manda R$250, que senão seu filho vai ser morto. Manda R$500, que seu filho já vai ser morto. O que ela faz? Ou a mãe recebe? Fica louca e manda o dinheiro. Então, isso aí, e tinha que cortar esse negócio de entrar mais de R$50 lá dentro. Para que eles querem dinheiro lá dentro? Lá tem comida, lá tem água. Gasta muito. Eles gastam muito. É verdade. Então, com as explicações da doutora Lindomar aqui para nós hoje, do 14 Entrevista, nós agradecemos muito a presença da senhora. Obrigada. Deixamos o canal aberto para que sempre que a senhora puder, estar nos fazendo uma visita e estar passando essas informações para a população de Anápolis, será muito bem-vinda. Obrigada. Tá, agradecemos. E o 14 Entrevista de hoje fica por aqui com a doutora Lindomar Lourenço do Carmo, do Meta Advocacia.